Para essa oficina, eu trouxe o tema de unidades de conservação, que ele vai estar presente na habilidade 12 do sétimo ano, que consiste em comparar as unidades de conservação existentes no município de residência e em outras localidades brasileiras, com base na organização do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, para trabalhar essa temática das unidades de conservação, os conhecimentos prévios que a gente espera que os alunos tenham é sobre os problemas ambientais ou socioambientais, os conceitos de preservação e de conservação ambiental. Então, eu vou trazer aqui algumas ideias de como a gente pode buscar esses conhecimentos prévios nos alunos, que seria através de charges. Eu trouxe aqui algumas charges para que a gente possa iniciar com eles essa questão dos impactos. Então, essa primeira charge, ela trata sobre a questão da poluição dos recursos hídricos, que aqui também temos o exemplo das praias, então seria a poluição dos mares. E aqui logo abaixo a gente tem a parte do desmatamento. A outra charge a gente trabalha a parte da caça ilegal. E logo abaixo a gente tem as queimadas. Então, levando essas charges para os alunos, a gente já pode começar a buscar isso na sua estrutura cognitiva. Então, o que eles entendem sobre cada um desses problemas ambientais? Pode até já buscar algumas soluções, então podem conversar com eles. Que solução a gente poderia criar para resolver esse problema? O que a gente poderia fazer para evitar esse outro problema? Então, a partir disso, a gente já vai criando aquela ideia de como que a gente pode melhorar ou evitar que essas coisas aconteçam. Aí aqui eu vou trazer para vocês os conceitos acerca da preservação ambiental e da conservação ambiental. Preservação ambiental se refere àquela proteção integral de uma determinada área. Então, nessa área não teve nenhuma interferência humana e os seus recursos eles não são utilizados. Então, a gente adota essa questão da preservação ambiental quando tem um risco de perda de biodiversidade, de um ecossistema ou de um bioma. Então, a gente adota esse termo de preservar. Então, a gente preserva uma área que ela não teve uma interferência do ser humano. Já na conservação ambiental, são ações que buscam utilizar de forma racional aqueles recursos, de uma forma mais sustentável, que a gente tenha uma qualidade de vida para os seres humanos, mas com o menor impacto possível para o espaço natural. Então, a conservação ela também se baseia na proteção da natureza, independente do seu valor econômico ou prático. Então, a preservação ambiental, ela quer preservar uma área que não teve interferência humana. Já na conservação ambiental, são áreas que os seres humanos têm acesso, porém, a ideia é que eles utilizem com uma forma mais racional e mais sustentável, sem trazer tantos danos para o meio. Aí a gente poderia entrar agora na parte de unidades de conservação. Então, levaríamos essa pergunta para os alunos. Mas o que seriam as unidades de conservação? A partir desse termo, dessa denominação, o que vocês pensam por unidades de conservação? Podemos até retomar aqueles conceitos anteriores e pedir que eles digam o que vem à mente deles em relação às unidades de conservação. Após esse momento de conversa com eles, aí o professor traria o conceito. Esse aqui é de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que foi instituído em 2000, a partir da Lei 9.985, que ele diz que as unidades de conservação são espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então, as unidades de conservação, elas são de responsabilidade do poder público. Então, ele que é responsável por delimitar e por criar as políticas públicas para proteger e conservar essas áreas naturais. Aí, uma pergunta que poderia surgir dos alunos: professor, então, qualquer lugar que tem por exemplo, esse lugar aqui tem 3 árvores e capim, é uma unidade de conservação?
Aí o professor tem que explicar, não, as unidades de conservação, elas são locais onde tem uma grande quantidade de recursos naturais, que tem as espécies endêmicas, então são áreas que merecem essa proteção mais, como que eu posso dizer, uma proteção mais evidente, mais forte, para que não se perca tanto esses recursos, que são extremamente importantes para as pessoas. Aí aqui a gente tem 2 exemplos das unidades de conservação. As unidades de conservação, elas podem ser de proteção integral ou de uso sustentável. As unidades de conservação de proteção integral, nesse momento a gente pode retomar novamente aqueles conceitos anteriores com os alunos, que é a de proteção integral, ela está mais ligada à preservação. Então, é permitido o uso indireto dos seus recursos naturais, sem envolver o consumo ou a coleta ou dano aos recursos naturais. Então, elas têm normas mais restritivas para sua utilização. Como que a gente pode utilizar as unidades de proteção tecnológica, pesquisa científica, educação e interpretação ambiental? Então, as unidades de proteção integral, elas não podem ter aquela retirada dos seus recursos. A gente só pode utilizar elas indiretamente. Então, elas estão mais ligadas à preservação. Já as unidades de uso sustentável, elas estão mais ligadas à conservação. Então, a ideia é conciliar a presença humana nas áreas protegidas. Então, eles podem utilizá-la, coletar e utilizar os seus recursos, mas de uma forma mais consciente e sustentável, sem que cause tantos danos àqueles espaços naturais. Então, as atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são permitidas, desde que praticadas de uma forma a manter constantes os recursos ambientais renováveis e processos ecológicos. Quando os professores estiverem trabalhando nas unidades de conservação, é importante que eles busquem as unidades de conservação próximas do município, que essa é a ideia da habilidade. Que ele busque aquelas unidades que estão ali no município de residência, ou caso o município não tenha essas unidades de conservação, a gente pode abranger para o estado. Então, o professor busca, e aí ele pode até levar para a sala de aula ou pedir que os alunos façam as pesquisas para que eles façam esse momento de conversa sobre quais os problemas que estão presentes nessas unidades de conservação, onde elas estão localizadas, quais são as comunidades que estão lá próximas, que utilizam elas, aí se elas são de proteção integral ou se elas são de uso sustentável. Aí aqui são alguns problemas que ocorrem nas unidades de conservação. Um dos problemas é o desmatamento, que, de acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, de 2012 a 2015, mais de 235 mil hectares foram desmatados dentro das unidades de conservação. Então, o que a gente percebe? Mesmo com aquela delimitação da área, de que é uma área que deve ser protegida, a gente ainda percebe que esses problemas ocorrem lá dentro. Então, isso já vem de um outro problema, que seria a falta de recursos humanos e financeiros. Muitas vezes, pela área de proteção ser muito grande, é necessário uma maior quantidade de recursos financeiros e também de mão de obra para trabalhar na fiscalização de toda aquela área. Por isso que quando a gente não tem esses recursos humanos e financeiros, acabam que as áreas ficam suscetíveis a esse problema do desmatamento. Aí um outro problema seria os incêndios. Áreas que são de pasto, que ainda utilizam aquele método de queima para poder abrir o terreno, e que sejam localizadas próximas a unidades de conservação, muitas vezes pode ocorrer o problema de que o vento leve algumas faíscas e acabe incendiando as áreas dentro das unidades de conservação. Então, não necessariamente o incêndio começou lá dentro. Ele pode ter começado do lado e o vento levou as suas faíscas. Então, uma coisa que aconteceu fora da unidade de conservação acabou influenciando dentro dela. E muitas vezes também as pessoas que podem passar por dentro das unidades de conservação e acabam utilizando fogueiras e afins, e por não apagarem o fogo devidamente, acabam gerando esses incêndios. Outro problema seria a caça.
E mesmo com as normas restritivas que tem dentro das unidades de conservação, ainda ocorre de os caçadores, seja por motivos de esporte, caça esportiva, ou para o tráfico, ou para o consumo, acabam por entrar lá e praticar essa atividade, mesmo que a norma diga que não deva acontecer. E o outro problema seria a regularização fundiária, que são os problemas na identificação e na definição dessas propriedades e dos direitos de uso. Então, esse problema dessa regularização acaba por não saber até onde vai a unidade de conservação, até onde é de direito do poder público e até onde é de direito do poder privado. Então, esse problema acaba influenciando nessas unidades. Uma proposta de atividade que eu trouxe para trabalhar essa unidade de conservação seria fazer um debate em sala. Então, eu trouxe o tema aqui, o futuro das unidades de conservação, desafios e oportunidades. Então, como que a gente faria essa atividade com os alunos? Dividiríamos a turma em 2 equipes, e aí cada equipe, dependendo de qual seria a sua denominação, eles teriam que pesquisar e reunir argumentos a favor ou contra o tema, utilizando fontes confiáveis para embasar seus argumentos. Então, cada equipe ela deve escolher um líder que vai fazer a apresentação dos seus argumentos, e aí a equipe a favor, que poderiam ser os ambientalistas. Então, eles podem destacar a importância da conservação da biodiversidade, do ecossistema e dos benefícios econômicos indiretos. Já a equipe que fosse contra, a gente poderia denominar como os produtores agropecuários. Então, eles poderiam se concentrar nas questões econômicas, restrições ao desenvolvimento e direitos de propriedade. Então, dividiríamos a turma, cada um deles. Um lado ficaria a favor, o outro lado seria contra. Eles pesquisariam, criariam seus argumentos para defender as suas ideias. Aí, uma proposição inicial, que seria a frase de início para o debate. A exploração econômica e o desenvolvimento humano devem ser permitidos dentro das unidades de conservação. A partir dessa frase inicial, que iniciaria o debate. Aí a equipe a favor diria por que eles são a favor das unidades de conservação, por que elas são importantes. E a equipe que fosse contra se concentraria, mas é importante nesse fato para a economia dessa área. Então, os alunos criariam seus próprios argumentos. Essa pode ser a frase, a proposição inicial, mas o professor ele pode criar uma outra. É importante que ela seja uma frase afirmativa. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Vitória, pela sua exposição e a proposta da atividade. Então, quem fica a palavra facultada, quem gostaria de fazer algum comentário a respeito dessa proposta, se gostaram, se utilizariam em sala de aula, o que acharam dessa proposta de trabalho com a habilidade do 7º ano. Ninguém? Bom, a Vitória trouxe a proposta do debate. Então, eu queria destacar que o debate, ele é um método de ensino. E é muito importante que, ao longo da escolarização, os alunos tenham acesso a uma diversidade de métodos de ensino. Então, o professor, ele deve variar os seus métodos. Não significa que a cada aula ele tenha que usar um método diferente. Não é isso, né? Mas, se as crianças e os adolescentes tiverem, ao longo da escolarização deles, o acesso a uma variedade maior de métodos de ensino, e há uma maior possibilidade de que ele aprenda mais, e de até que ele descubra qual é a sua maneira de aprender, porque cada indivíduo tem uma maneira específica de aprender, e muitas vezes o aluno termina a escolarização e ele não consegue perceber de que maneira ele aprende mais, porque os professores usam todo o tempo o mesmo método, e que geralmente é o método da exposição, que não é o método em si ruim, só que não é um método que todos conseguem aprender através dele, ele não é um método universal.
Então, quando a gente varia os métodos, a gente dá aos nossos adolescentes e às nossas crianças uma possibilidade maior de aprendizado. E o debate, ele é um método pouco utilizado, muitas vezes no ensino fundamental, porque os professores imaginam que no ensino fundamental as crianças e os adolescentes não teriam a capacidade de debater de maneira consistente. Então, depende muito de como o professor organiza esse debate. E as crianças têm, sim, a capacidade de debater. E é muito importante que essas capacidades sejam desenvolvidas a partir do ensino fundamental. Então, o que o método do debate desenvolve para além do próprio conteúdo? Ele desenvolve habilidades emocionais, ele desenvolve habilidades sociais muitíssimo importantes que muitas vezes são negligenciadas. Então, o professor de geografia diz: eu não vou trabalhar isso porque não é conteúdo específico da geografia. E aí o de história diz a mesma coisa, o de sociologia diz a mesma coisa, e a criança acaba não desenvolvendo essa capacidade, essa habilidade, né, que é a capacidade de entender a posição do outro, de conseguir aceitar que o outro tem uma posição diferente da sua. E ter também essa habilidade de respeitar o que o outro está dizendo, de ouvir o que o outro está dizendo e de entender o que o outro está dizendo, mesmo que ele não concorde com o que o outro está dizendo. Então, são habilidades que também se desenvolvem na escola e que se deve desenvolver na escola. Não esperar que somente a sociedade, que somente a família trabalhe com essas habilidades. Então, são habilidades para além do próprio conhecimento da geografia, da história, da matemática, mas que são extremamente importantes que sejam desenvolvidos. E o debate, ele vai possibilitar isso. Se a criança fizer um único debate ao longo de toda a sua escolarização, resolve? Não. É importante que o método apareça diversas vezes no processo de escolarização dele, e que não apareça somente na aula de geografia, mas também nas outras aulas. Então, o debate, ele possibilita que a criança e o adolescente tenham uma certa independência em relação à construção do seu próprio conhecimento, porque ele proporciona que eles façam pesquisas, que organizem essas pesquisas, esses fatos, esses dados que eles coletarem, em torno de um argumento que possa defender a posição deles. Então, quando o professor orienta bem esse trabalho em sala de aula, a criança acaba participando de uma experiência que é riquíssima para o seu desenvolvimento, né? Tanto para o desenvolvimento cognitivo, porque a gente vai trabalhar com fatos, com dados, e ele vai desenvolver a habilidade de organizar esses fatos, de entender esses fatos, de analisar esses fatos e essas informações, esses dados que ele vai coletar para defender um argumento. Ele vai aprender a construir um argumento, que é uma coisa importantíssima, que ele vai entender que o argumento precisa estar coerente, coeso, né? E vai, então, defender essa posição. E aí ele vai ter que observar quais são os argumentos mais fortes para defender a posição que ele acredita. Então, é muito importante essa habilidade ser desenvolvida nas crianças. E o método do debate, ele possibilita isso. E além de todos esses elementos importantes que o método traz, ele ainda é um método de baixíssimo custo. Ou seja, o professor não vai precisar de trazer para a sala de aula uma enormidade de recursos que essas crianças, esses adolescentes vão se utilizar para construir o seu conhecimento. Muito pelo contrário, ele vai apenas ordenar, orientar. Então, a criança pode consultar livros, revistas, enciclopédias, dependendo do tema, pode consultar a internet e, a partir daí, construir, né, coletar o material que ela precisa, organizar o material que ela precisa, construir o argumento e, no dia marcado pelo professor, defender esses argumentos. Então, é muito importante que esse método seja utilizado. Então, nos dias atuais, a gente tem ouvido bastante uma valorização dos chamados métodos ativos. Muitas vezes as pessoas nem têm um conhecimento exato, né, do que é o método ativo. O debate, ele é um método de ensino ativo.
e que não precisa de grandes recursos didáticos, né? Precisa apenas que o professor organize bem a sua atividade, construa bem essa atividade, direcione bem essa atividade e tenha um controle também, né? O controle é sobre o processo de aprendizagem do aluno, né? O debate, ele desenvolve uma capacidade emocional, né? Ele traz uma carga emocional grande, né? Porque as crianças querem que a opinião delas prevaleça, mas o professor tem que ser o mediador nesse debate. Ele precisa colocar que existem duas posições e que você pode defender a sua posição sem necessariamente você agredir o outro, desrespeitar o outro. Então, assim, é uma enormidade de aprendizado que o método traz, né? Eu sou uma defensora desse método, né? E por isso, quando Vitória propôs trabalhar com ele, eu disse, Vitória, que massa, muito bom trazer isso para a gente poder conversar com os nossos cursistas das oficinas. Então, gente, foi essa a intenção, e eu gostaria que vocês pudessem experimentar isso na profissão de vocês, né? O quanto que isso é valoroso, o quanto que esse método é importante, né? E que não é complicado e nem difícil de ser realizado no ensino fundamental e no ensino médio, né? Eu já não trabalho mais diretamente com o ensino fundamental e médio, mas na universidade, eu utilizo esse método com os meus alunos, já utilizei várias vezes. Aqui no nosso curso, nós temos duas alunas que são egressas, né, da UFP, que é a professora Aline e a professora Ângela, né, e elas estiveram conosco também em sala de aula, nós realizamos essa atividade do debate, e foi bastante proveitoso. Na universidade, a gente utiliza bastante, mas é importante que vocês também levem para o ensino fundamental, porque quando eles chegarem na universidade, eles já vão ter essa habilidade desenvolvida, então vai ser mais tranquilo para eles conseguirem fazer esse debate. Então, o Kevin levantou a mão, pode falar, Kevin. Kevin? Nós não estamos te ouvindo. Kevin? Acho que o Kevin teve... Desculpa, professora. Professora, peraí, eu acho que eu entrei 2 vezes, eu vou sair aqui. Tem um problema aqui. Professora, é importante também a gente trabalhar, porque a BNCC, ela justamente trabalha com isso, né? Com competências e habilidades. E a gente tem que desenvolver essas competências e habilidades nos alunos. E uma das competências da BNCC, se eu não me engano, parece que é a número 5, ela diz que justamente a gente tem que desenvolver o aluno para que ele possa ter uma posição política e tomar atitude perante os problemas da sociedade, né, não? É que a geografia entra. Sim, Kevin. Para a geografia, é um método que propicia bastante aprendizado, né? Porque a gente desenvolve essa capacidade crítica no aluno, né? Então, são muitas habilidades que podem ser desenvolvidas a partir do debate. Aí eu quero só enfatizar que, quando forem utilizar o método, observem como o método realmente é construído, porque muitas vezes os professores dizem, mas eu faço debate na sala de aula, só que é um debate improvisado, é um debate que chegou na sala de aula e, de repente, percebeu que aquele conteúdo trazia um teor polêmico, e aí desenvolve um debate imediatamente na sala de aula, sem ter planejado, sem ter pensado naquilo antes. Então, assim, enquanto método de ensino, ele precisa de um planejamento. Então, o professor tem que pensar antes, organizar, prever o que vai ser realizado, estabelecer o cronograma, como vai ser o processo de coleta de dados dos alunos, em que sites eles irão buscar esses dados, que é importante não deixar, principalmente se você está trabalhando com ensino fundamental, não deixar o aluno solto, navegando na internet, sem saber o que ele vai buscar. Então, você tem que direcionar.
Antes você pesquisa quais são os sites que têm os dados que os alunos vão precisar. Então, você já direciona a pesquisa dele para aquele site. Então, vejam esses sites, e aí coloquem várias fontes, né, que os alunos possam consultar, orientar os alunos na construção desse argumento. Como é que eu construo um argumento? Eu preciso de fontes que sejam oficiais, de fontes que sejam idôneas, eu não posso pegar um dado de qualquer lugar, então tenho que olhar que fonte é essa, se ela é uma fonte que tenha credibilidade. Então, é preciso que essas orientações ocorram. Então, o método ele precisa ser estruturado, pensado, né, e direcionado para aquele assunto, para a construção daquele conhecimento que o professor está prevendo. Embora ele exija isso, não significa que ele vai tomar um tempo enorme do professor. Não, você constrói esse método para aquele tema em um ano, e no ano seguinte você pode usar o mesmo método, então você não vai precisar ficar construindo todo ano um método diferente, né? Você pode aplicar aquele método várias vezes, então não é uma coisa que vá tomar um tempo enorme do professor, porque todo ano ele vai ter que fazer aquilo. Não, ele faz, estrutura um método para aquela série, para aquele conteúdo, e quando chegar o momento, ele aplica o método. Né? Então, as variações serão pequenas, porque vai haver variações por conta da quantidade de alunos que você tem, do tipo de aluno que você tem. Às vezes, você vai mudar de escola, então você precisa fazer pequenas adaptações, mas a estrutura permanece. Então, a forma mais adequada de utilização do método só ocorre quando você tem um planejamento anterior. Então, não é chegar na sala de aula, agora eu vou fazer um debate de maneira improvisada. Aí você não está usando o método. Né? O método, ele exige um planejamento. Tá? Então, é necessário que isso ocorra. O Starley colocou aqui, eu uso com frequência no ensino médio, no fundamental nem tanto. É sempre muito interessante. Exatamente. É muito interessante, principalmente pelas habilidades e capacidades que esse método desenvolve. E é interessante que seja utilizado desde o ensino fundamental para ir criando o hábito do debate, né, ao longo de todo o processo de escolarização. Bom, então, gente, esse foi a primeira apresentação. Vitória, muitíssimo obrigada, foi maravilhosa a apresentação. E vamos, então, para a nossa segunda apresentação de hoje, que ainda trabalhando com essa temática da questão da natureza, ambiente e qualidade de vida. Então, quem vai apresentar agora é a Eduarda. Eduarda, você faz a apresentação ou quer que eu faça a exposição, aliás, a projeção? Eu faço, professora. Ok. Bom dia, gente. Vou apresentar aqui o trabalho. Está apresentando? Sim, falta só projetar, Eduardo. Pronto, projetou. Vou só botar de novo. Gente, então, o assunto que eu trouxe foi bacia hidrográfica do 6º ano, focando no 6º ano. E a habilidade que eu irei trabalhar aqui é a habilidade 12, que seria identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias hidrográficas do Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos. Aí, gente, a questão do conhecimento prévio, antes de falar sobre bacias hidrográficas, o professor ele pode introduzir o conceito de rios, procurando conhecimento prévio dos alunos. Então, trabalhar com rios antes de adentrar no assunto de bacia hidrográfica. E podem iniciar fazendo perguntas, supostas perguntas, tipo, onde você mora tem rio, para esperar o que os alunos vão dizer. Se tem, eles vão, tem. Importante na sua cidade,
Aí eles vão dizer se é importante, se ele é fonte de abastecimento de água, se as pessoas utilizam ele para pesca, se utilizam como ponte para atravessar, como tráfico para atravessar com pessoas, com mercadorias, como ele é e de onde ele vem. Você conhece as partes de rios, então sempre está procurando esse assunto para saber se eles também entendem o conceito de rio. Então, através dessas perguntas, a gente vai começar a trabalhar rios. E aí, depois que trabalhar o conceito de rio, para saber se os alunos, para saber o que eles entendem por rio, por o que é um rio, e depois entrar no conceito de bacia hidrográfica. Aí, a partir de toda essa pesquisa feita, todo esse estudo prévio feito com os alunos, a gente detectar que eles têm esse conhecimento sobre rios, a gente já entra com o assunto de bacia hidrográfica. E, de início, perguntaria para eles se vocês sabem o que é uma bacia hidrográfica ou já ouviram falar. Eu acho, falando por experiência minha, geralmente no 6º ano eles têm uma dificuldade ainda de entender, principalmente quando é vendo apenas pelos livros. Então, de início, o professor ele pode mostrar imagens, no caso aqui seria uma fotografia aérea, essa de cima, e a de baixo seria o bloco diagrama, que foi o que a professora Bartira falou de início na apresentação, que aí começaria com essas imagens e aí perguntaria aos alunos como os rios se organizam, para ir adentrando no assunto de hidrografia. Como os rios se organizam, e se eles encontram com outros. O aluno vai analisar a partir do rio da sua cidade, se ele encontra com outros, como é que ele se organiza, se tem apenas um rio naquela cidade, se há riachos que desaguam nesse rio. Perguntar também se eles acham que o relevo ele influencia no percurso do rio. Sempre está trazendo assuntos já trabalhados para trabalhar hidrografia. E aí, para ver se eles entendem. Então, eles podem falar que o rio, o relevo, eles levam o curso do rio, eles ajudam na contribuição da formação dos rios, porque é a partir das formas dele, da forma do relevo, que levam o curso das águas menores para os rios maiores. Então, sempre trabalhando com essa questão. Aí, vamos entender melhor. Então, eu trouxe imagens para trabalhar com os alunos, que através dessas imagens os alunos podem ver e observar como é a estrutura da bacia hidrográfica. Então, aqui eu trouxe uma espécie de mapa, onde os alunos podem estar vendo nessa primeira parte aqui. No caso, eu trouxe o mapa da hidrografia da bacia do rio Parnaíba, que aqui está o rio principal, e aí eles podem ver que tem afluentes, subafluentes que vão desaguando nele, para eles entenderem mais ou menos como é que funciona a estrutura de uma bacia hidrográfica. Eu também trouxe um bloco de diagrama e uma fotografia aérea. No caso, essa fotografia seria interessante trabalhar aqui, principalmente em Teresina, porque aqui é o encontro dos rios, onde o rio Poti ele encontra com o rio Parnaíba. E a gente pode falar dessa questão de afluente, que vai para o rio principal, para eles estar entendendo como é que funciona. E aí, depois de trabalhar com tudo isso, que perceber que ele já tem uma base para entender o que é bacia hidrográfica, a gente entra com conceito, que são partes de um relevo abastecido por um rio principal e seus afluentes e subafluentes. E aí, depois que entrar nesse conceito, é sempre interessante estar vendo se eles realmente entenderam. Então, você pode estar indagando, como você percebe a importância da bacia hidrográfica na sua cidade, por exemplo. Depois de todo esse conceito trabalhado, se for aqui em Teresina, a gente pode falar sobre a bacia do rio Parnaíba. Então, pode perguntar para eles como é que eles percebem a importância da bacia hidrográfica na sua cidade. Eles podem dizer, o rio Parnaíba ele é fonte de abastecimento de água, tem empresas que ficam aqui e utilizam a água do rio Parnaíba. Como ele está sendo usado pela população, há um impacto ambiental, outra questão que pode ser trabalhada. No caso, pode falar do desmatamento, das matas ciliares, dos impactos ambientais, a utilização da água para o agronegócio. E aí, ao final, eu traria uma sugestão de atividades. Trouxe duas. Uma dessas sugestões, no caso, essa imagem específica, foi a construção de um mapa hidrográfico utilizando uma folha de uma árvore. Essa imagem no
caso, eu utilizei ela em uma escola, no qual eu fiz meu projeto de TCC. E aí, nesse caso, essa foi a apresentação que os alunos dos 6º ano fizeram e apresentaram para a turma. E aí, a partir do momento que você trabalha, você pode estar fazendo questionamentos, porque a partir dessa folha, o aluno ele não consegue ter uma noção total de um mapa de uma hidrografia, mas ele pode ter uma noção bem interessante. Então, a gente pode estar agregando, fazendo perguntas. Tipo, todos os rios menores, eles correm para um rio maior, se eles vão para o rio principal, se eles vão para... Aí eles podem dizer, tia, o rio lá de casa, o rio que passa lá em casa, ele vai para uma lagoa. No caso, essa outra pergunta, eu vou para outros lugares, como lagos, lagoas. Tem a questão da bacia hidrográfica, não é formada só pelo aquilo superficial, tem os mananciais de água subterrâneos. E aí, no caso, eu refiz essa atividade, porque como a imagem não ficou legal, a outra imagem eu refiz ela e eu trouxe uma folha que dá para vocês verem mais uma visibilidade melhor. No caso aqui, como seria esse mapa utilizando a folha? Tá aqui o rio principal, a nascente, a foz, o afluente, subafluente, onde os alunos eles poderiam me dizer, através da análise dessa folha, como é que funciona a formação de uma bacia, como é que é uma bacia. No caso, seria interessante colocar para eles criarem. Então, como foi nessa imagem que eles criaram, com post-it, com caneta e a folha, aqui seria outra, como ficaria mais ou menos, para vocês entenderem. E a outra sugestão de atividade seria a construção de um mapa mental sobre bacia hidrográfica, que seria bem interessante que eles utilizariam o desenho, no caso, eles utilizaram os desenhos e explicaram o que é cada parte de um rio. O que seria bem interessante, porque com um mapa mental eles conseguem ir agregando conceitos e fazendo relações. Então, gente, essa foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham compreendido. Obrigada. Muito obrigada, Eduarda. Eduarda é sempre muito criativa na sala de aula, né? A Eduarda já concluiu o curso dela de graduação, já fez TCC, então essas atividades todas que ela tem trazido é sempre baseada na experiência que ela teve em sala de aula. E essa experiência com a folha é uma das experiências mais interessantes, né, que eu vi nos últimos tempos e é muito inspirador, porque você percebe que um documento, um recurso, né, bastante simples, né, que vai fazer com que as crianças possam expressar aquilo que elas aprenderam de maneira bastante consistente, né? Então elas vão aprender mais, elas vão expressar o que elas aprenderam e vão conseguir fazer a aplicação do princípio da analogia. Então a folha ela permite que as crianças façam essa analogia, né, entre a rede hidrográfica, a bacia, né, com uma folha, né, uma estrutura que a folha apresenta. Então, é uma maneira criativa, né, que a gente tem de poder abordar essa temática. Alguém gostaria de comentar, fazer alguma pergunta a respeito dessa atividade? Professora, é interessante que a gente... eu também gostei bastante dessa representação dos rios na folha, como se aquela nevoura que fica no meio da folha fosse o rio principal e as nevuras laterais fossem justamente afluentes e subafluentes. Eu já fiz isso falando a respeito só que isso foi numa apresentação, né, de um seminário que eu fiz na 7ª série, em 2012, quando eu fazia a 7ª série. Aí nesse seminário, né, que a gente está falando a respeito de tectonismo e formação das montanhas, né, dos dobramentos modernos, eu utilizei justamente uma folha de papel, onde cada aluno da minha turma pegou uma folha de papel e amassou, né, no sentido em que o movimento das mãos fosse o movimento das placas tectônicas, quando elas estão se movimentando de encontro uma a outra, e à medida que uma mão ia de encontro uma a outra, a folha se amassava, formando
como se os amassos da folha, as deformações da folha fosse justamente a formação dos dobramentos modernos, e as nossas mãos eram como se fossem as placas tectônicas. Então, seria muito legal também levar isso como professor para a sala de aula. E é muito triste, porque também o livro didático ele dá pouco recurso para a gente poder fazer esse tipo de brincadeira com os alunos, né? Exatamente, Kelvin. Às vezes o professor deixa de trabalhar alguns temas porque o livro didático não traz aquilo de maneira que ele consiga levar para os alunos e tornar aquilo mais compreensível. E aí, então, você pode construir os seus próprios recursos, eu acho muito interessante. Uma das características que eu sempre busco desenvolver nos meus alunos, quando eles estão ainda no processo de formação na universidade, é justamente a criatividade, porque é fundamental que você não só compreenda o conteúdo, mas que você seja criativo na hora de levar isso para as crianças, principalmente para as crianças do ensino fundamental. Professora Karine, pode falar. Bom dia. Eu vejo a questão da pesquisa geográfica também é bem importante por conta até de alguns fenômenos, né, e problemas aqui no sul, pelo menos no meu estado, aqui em Santa Catarina, a gente teve questões das cheias, né, as enchentes, e a questão, assim, das bacias também é importante para os alunos entenderem por que ocorre, né, a gente aqui tem uma região de serras, então, pelo menos, eu moro no interior do estado, e para os alunos entenderem que dependendo da onde, né, é a nascente do rio, o rio vai correr para um determinado local, né, eu vejo os meus alunos aqui, eles achavam que os rios da nossa região corriam para as áreas que tinham enchente, e aí trabalhar, assim, a questão do relevo, né, mostrar que não, então associar o relevo, a hidrografia, é bem bacana, né, essa atividade da professora Eduarda foi muito legal, porque colabora bastante, assim, para juntar muitos conteúdos, né. Exatamente, Karine, dá uma visibilidade maior, né, para a dimensão que a bacia hidrográfica tem, né, para além daquilo que a criança consegue observar diretamente ali no seu cotidiano. Então, dá uma dimensão maior da bacia, né, mostrando para eles que há toda uma dinâmica, né, de funcionamento da bacia que não corresponde exatamente àquilo que ele consegue observar estando em um único ponto dessa bacia, né? Então, essa visibilidade proporciona um aprendizado bastante interessante a respeito do funcionamento da própria natureza, né, de como esses elementos naturais funcionam. Então, alguém mais teria algum comentário, perguntas, colocações? Acho que foi bem agora, né? Então, vamos passar para a nossa terceira apresentação, que será feita pela Viviane. Viviane, você quer que eu apresente ou você mesmo projeta? Eu posso projetar. Tá bom, então, fique à vontade. Estão visualizando? Sim, já está projetado. Bom dia, gente. A atividade que vou apresentar hoje vai ser relacionada ao tema Recursos Naturais do Continente Antártico, que vai abordar a habilidade número 21 do oitavo ano do ensino fundamental, que busca analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico, sua relevância para os países da América do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa e à compreensão do ambiente global. Os conhecimentos prévios que os alunos devem ter conhecimento, devem ser o conceito de preservação ambiental, o conceito de exploração e uso sustentável dos recursos naturais e sobre a localização da Antártica.
Essa aula vai ser importante para que os alunos entendam a importância global da Antártica e compreender o papel dela e buscar métodos de continuar preservando essa área tão importante globalmente. Primeiramente, os organizadores prévios vão ser baseados em questionamentos e análise de imagens. Primeiramente, a gente vai questionar os alunos se eles possuem conhecimento prévio das pesquisas que já são realizadas na Antártica por diversos cientistas do mundo inteiro. Vamos comentar o que vem sendo descoberto por esses cientistas, quais são os recursos naturais que já estão sendo descobertos, como o urânio, o cobre, o carvão, o petróleo, além da água doce, e vamos explicar os pontos de interesse econômico no âmbito geopolítico mundial. Vamos explicar que os recursos da Antártida já estão sendo avaliados e está atrelada a uma grande preocupação quanto à preservação ambiental da região. E acreditam que possam ser futuramente muito disputados esses recursos naturais. A água doce, o carvão, o cobre, o urânio e o petróleo. Mas também devido à presença de bactérias e micro-organismos que podem ser aproveitados para fins genéticos e bioquímicos. No contexto geopolítico, você pode tratar sobre o Tratado da Antártida, que foi aprovado em 1991 e a duração dele é de 50 anos. Então, em 2040, esse tratado ele pode ser acabado, ele pode ser extinguido. Ou, se as pessoas continuarem se preocupando, ele pode aumentar os anos, aumentar mais 50 anos. Mas se os interesses econômicos forem maiores do que os interesses de preservação, esse tratado pode se extinguir. E esse tratado, ele visa proteger ambientalmente e estabelece a Antártida como livre de militarização e de exploração econômica. Esse tratado é importante porque ele conserva a Antártida somente para pesquisa. A Antártida é um continente neutro. Ele não é utilizado para mais nada, só para pesquisa. Esse tratado é indispensável, uma vez que essa região se tornaria uma área de conflitos entre diversos países e vários interesses de explorar economicamente esse continente. Em teoria, o continente antártico ele não tem nenhum governo e nenhum habitante permanente. Na prática, existem países que já reivindicaram o parte local, que foi antes de assinarem o tratado. Mas essa disputa sobre as reivindicações estão suspensas até 2040. Esses países foram a Argentina, o Reino Unido, a Noruega, a Austrália, a França, a Nova Zelândia e o Chile. Você pode contextualizar isso com os alunos. E pode apresentar também a Estação Antártica Comandante Ferraz, do Brasil, que está na Antártida realizando pesquisas. Mais de 50 nações aderiram a esse tratado, assinaram, e ele foi assinado durante a Guerra Fria, que foi um momento de conflito, foi um tratado de paz em uma época de tensão. E também o Brasil, ele lançou a Estação Comandante Ferraz em 1952 e foi isso. Agora a gente vai apresentar para os alunos imagens da Antártida. Você pode apresentar imagens de pesquisadores, imagens do continente em si, e vamos questionar o que eles estão observando nessas imagens. Enquanto eles observam, a gente vai fazer questionamentos. Tais reflexões sobre as imagens. A gente vai refletir sobre por que eles acreditam que diversos países possuem interesse em explorar a Antártida. Aí eles vão discutir, vão falar o que eles acham, vão falar sobre o conhecimento prévio que eles já têm sobre
sobre o que eles ouviram na explicação. E com o aumento da descoberta desses recursos naturais do continente, caso fosse permitido explorar essa região, você acredita que seria realizada de forma consciente? A outra pergunta é: quais as principais consequências que você acredita que seriam acarretadas diante da exploração do continente antártico? Você pode perguntar também, por se tratar de uma região ainda pouco conhecida e explorada, você acredita que existe recursos naturais ainda desconhecidos pela sociedade? Vão fazer com que os alunos reflitam sobre o conteúdo exposto. Agora vamos para a atividade prática. Os materiais necessários para essa atividade vão ser cartões com palavras-chave, por exemplo, recursos naturais, pesquisas, impactos negativos, Antártida, e cartões com perguntas ou propostas de intervenção. E vamos precisar também de um espaço amplo na sala de aula, ou se você preferir, pode ser ao ar livre, em uma roda, o que o professor preferir. A preparação vai ser assim: a gente vai criar cartas com palavras-chave relacionadas ao tema e, em seguida, vamos escrever perguntas relacionadas a cada palavra-chave. Por exemplo, pergunta para a palavra-chave Antártica. Caso fossem encontradas novas áreas de interesse econômico na Antártida, você acredita que, se possível, os representantes de alguns países buscariam meios de explorar essa região? Com isso, o aluno vai propor propostas de intervenção ou vai discutir em grupo, em sala de aula, o que eles refletiram sobre essa pergunta, o que eles acham necessário implementar de acordo com essa pergunta. Outro exemplo, pergunta para a palavra-chave recursos naturais. Tendo conhecimento dos impactos negativos inerentes à exploração desenfreada de recursos naturais, sobretudo não renováveis, você acredita que os governantes deixariam de explorar a Antártida se esta prática fosse permitida? Aí, com isso, eles vão refletir e discutir em sala de aula. É a organização do jogo. A gente vai dividir a turma em 3, 4 alunos, em grupos, e vamos distribuir os cartões com as palavras-chave para cada grupo. Você vai distribuir, pode ser palavras diferentes, palavras iguais, você que vai preferir. Início do jogo. Cada grupo vai começar com seus cartões de palavras-chave. Em seguida, os grupos devem sortear entre si ou escolher um cartão e ler a palavra-chave. O grupo deve associar esta palavra-chave a uma pergunta correspondente. No momento que o grupo escolher a palavra-chave, o professor pode ler a pergunta, para ficar mais dinâmico. E eles podem discutir entre si antes de responder. Aí o grupo vai discutir qual a melhor resposta que eles podem dar para todo mundo e depois discutir. Se acertarem, eles ganham pontos, uma recompensa definida anteriormente, ou o que o professor preferir. E se errarem, não ganham pontos, mas podem continuar tentando. A integração de conhecimentos. Durante o jogo, os alunos irão responder as perguntas e discutir as respostas entre si. E, ao final do jogo, a gente vai promover uma discussão em sala de aula sobre o que eles aprenderam. A gente vai pedir que os alunos compartilhem suas novas compreensões sobre o papel ambiental e a importância territorial da Antártida, e também você pode discutir sobre como manter essa preservação ambiental da Antártida. E a avaliação será baseada na participação ativa, na precisão das respostas dadas e na demonstração de aprendizado ao longo do jogo. As referências utilizadas foram o site da Nova Escola, a Base Comum Curricular e revistas sobre Antártida. Por fim, muito obrigada pela atenção de todos e tenham um bom dia. Muito obrigada, Viviane, pela apresentação. Então, a Viviane trouxe uma apresentação para o 8º ano, relacionado ao continente antártico, que geralmente é o último conteúdo que aparece no livro didático,
e algumas vezes os professores não trabalham com esse conteúdo, e aí fica essa lacuna, né, no conhecimento dos alunos. Então, é sempre muito importante a gente perceber que não precisa seguir aquela ordem que está estabelecida no livro didático, né? Cada professor vai construir o seu próprio método, a sua própria maneira de trabalhar a partir dos conhecimentos que ele considera necessários de serem trazidos para as crianças. E as crianças e os adolescentes têm uma curiosidade muito grande sobre a Antártida, que é um continente muito diferente dos continentes que eles já têm estudado ao longo do processo de escolarização. Então, eles estão no 8º ano, já ouviram falar de muitos continentes, e a Antártida é sempre esse continente, né, que fica um pouco isolado. Então, é importante trazer esse conhecimento e discutir essa importância ambiental da Antártida para o mundo, né, que hoje a gente discute muito sobre a Amazônia, mas a Antártida também é um elemento central nessa dinâmica climática. Então, é importante que se tenha um conhecimento a respeito desse continente. Alguém gostaria de comentar essa apresentação? Bom, eu acho que todos estão satisfeitos, compreenderam bem. A Viviane trouxe um jogo, né, para, inclusive, demonstrar que os jogos, eles não precisam ser todos digitais, né? Se de repente você estiver trabalhando em uma escola que não tenha tantos recursos digitais, que não tenha acesso à internet, seja uma escola rural, né? Não significa que você não possa usar jogos, né, na sua prática docente, tá? É só organizar esse jogo bem interessante, as crianças se sentem bastante motivadas para participar. Então, organizando o jogo adequadamente, de acordo com aquele conhecimento, aqueles conteúdos que você deseja trabalhar, os jogos analógicos também funcionam muito bem, né, com os adolescentes. Haja vista a questão do Uno, que é um jogo analógico, mas que eles adoram, né, os alunos do 7º, do 8º, do 9º ano, e até mesmo os meninos do ensino médio, eles adoram jogar o Uno, né? Eu digo isso por uma experiência pessoal minha, né, com os meus filhos, eles gostam muito, e é um jogo analógico, né, de cartas, e que eles passam horas ali, né, fazendo aquele jogo. Então, é interessante também trazer esses aspectos dos jogos, né, para que as crianças possam também fazer uso, né, não somente os jogos digitais, mas esses analógicos também são muito importantes. E também uma outra questão é que os jogos, eles desenvolvem habilidades para além do próprio conhecimento, né? Através dos jogos, eles lidam com aquele conhecimento, mas tem outras habilidades que os jogos desenvolvem, que são habilidades socioemocionais, né? Que são bastante interessantes, né? Aprender a ganhar, aprender a perder, né? Que a gente espera que o professor de educação física, né, trabalhe isso com os alunos, mas é importante que isso seja reforçado, né, que as crianças aprendam a ter esse respeito pelo outro, né, e também o respeito pelos seus próprios limites, né, sabendo que uma hora eles podem ganhar e outra hora eles podem perder, né, e que isso é normal e natural, que não se deve criar problemas, né, em relação a isso, é uma coisa natural da vida. Deixa eu ver aqui, tem algum comentário aqui o Sullivan disse, até eu gosto de jogar Uno, professor. Isso, é verdade. Na universidade eu vejo os meus alunos da graduação também jogando Uno, né? Eu percebi isso. Realmente é um jogo bem interessante. Então, os jogos, eles atraem bastante, dinamiza a aula, torna a aula mais divertida e as crianças, ao mesmo tempo, vão estar aprendendo. Então, gente, vamos então agora para a nossa última apresentação, que vai ser do Pedro Elton. Pedro, você quer projetar? Quer que eu projete? O teu microfone está desligado, Pedro.
Eu estou Tá conseguindo. ligado, estou escutando. Eu estou escutando. Está escutando? Então pode ser Tô. algum. Eu não estou escutando, mas tudo bem. Se todos estiverem, pode ser alguma coisa no meu computador, Pedro. Ele pediu para a senhora projetar, professora. Seria bom uma de vocês apresentarem, porque eu não estou ouvindo o Pedro. Não sei por quê, mas eu estou ouvindo vocês, mas não ouço o Pedro. Colocar no grupo, que aí a Eduarda, a Vitória, a Viviane apresentam. Eu não estou ouvindo você. Não sei o que houve aqui. Quem vai apresentar? Eduarda, Vitória, Viviane. Está no grupo, meninas. Ele já postou. Eduarda, você pode apresentar? Oi, professora, apresento. Pronto. Então, Vou vamos lá. só baixar aqui ele. Tá, deixa eu só perguntar. Priscila, você está ouvindo o Pedro? Pronto, pode iniciar. Enquanto vocês apresentam, eu tento resolver aqui essa questão do som. Eu só não estou ouvindo o som do Pedro, os outros eu estou ouvindo perfeitamente. Pedro, com licença, rapidinho. É porque a Priscila disse que não estava conseguindo te escutar na gravação. Ela vai já ver aqui como é que ela resolve. Tá, Pedro, aguarda um pouquinho para Priscila resolver. Pois é, então sou eu e você que não estamos, o restante da turma está ouvindo. É estranho isso, nunca tinha acontecido. Mas vamos fazer assim, Priscila, aliás, eu vou pedir ao Pedro para entrar novamente. Se não resolver, aí nós duas saímos e entramos novamente. Pedro, você pode sair e entrar novamente para ver se há alguma questão no seu computador? Responde aí no chat, Pedro. Ele saiu, professor. Agora estão me ouvindo? Pronto, agora estamos ouvindo, Sim. Pedro. Tá? Não entendi. Às vezes é bug. Mas vamos lá. Então, bom dia novamente para todo mundo. Essa oficina, ela foi construída
e pensada, né, para o nono ano. O conteúdo programático que a gente vai utilizar nela vai ser a questão das consequências do uso de novas fontes energéticas. Então, e isso dentro dessa unidade temática que a gente está trabalhando, que é natureza, ambiente e qualidade de vida. Então, como exemplo essa oficina, caso o professor vá trabalhar com essa habilidade, ele pode seguir essa linha de raciocínio que vai ser apresentada a vocês, visando construir no educando o pensar espacialmente. Então, como nós estamos trabalhando à luz da teoria da aprendizagem significativa, o professor deve considerar alguns elementos. E um dos elementos que é de extrema importância dentro dessa teoria e que o professor deve levar em conta dentro do processo da construção da sua prática educativa são os conhecimentos prévios que os educandos já possuem sobre a temática que vai ser trabalhada e discutida em sala de aula. Como eu já falei para vocês, o conteúdo proposto para a aula ele vai girar em torno das consequências do uso de novas tecnologias, né, ou de novas fontes energéticas. Esse conteúdo ele se insere na habilidade da BNCC, que foi alvo da construção dessa oficina, na qual ela visa identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências do uso de recursos naturais e das diferentes fontes de energia, tais como a termoelétrica, a hidrelétrica, a eólica e a nuclear em diferentes países. Pode passar. Que é justamente essa daqui. Então, essa atividade, essa oficina, ela foi baseada pensando nessa habilidade da BNCC que eu acabei de falar para vocês. Então, a pergunta que fica é o seguinte: como o professor pode analisar o conhecimento prévio dos educandos dentro dessa temática? Né? Já que os conhecimentos prévios é um dos elementos que são chaves dentro da teoria da aprendizagem significativa. Às vezes, eu já observei isso em alguns simpósios, algumas questões, tem muitos professores que falam que não trabalham com base na teoria da aprendizagem significativa, por conta justamente que eles não conseguem construir alguns elementos para avaliar o conhecimento prévio dos alunos. Tem muitos professores, isso da educação básica, que pensam que tem que ser uma coisa muito robusta e tudo mais. Na verdade, não é assim. Se for uma coisa muito bem elaborada e muito simples, conforme a gente está mostrando aqui, dentro dessas oficinas, ele pode utilizar, né? Então, como por exemplo a questão de algumas perguntas. E com base nas respostas, esse professor ele vai ter um quadro geral sobre o conhecimento prévio dos educandos dentro dessa temática. Então, mas o que eu falei, é uma coisa simples, mas é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, né? Já que a construção e o objetivo das perguntas merecem um cuidado especial da atenção do professor, já que, por meio delas e das suas respostas, o professor ele pode direcionar, fazer alguns recortes dentro da escala e também mostrar os elementos principais, ou seja, que são chave para que o aluno entenda os agentes e fatores que atuaram e atuam ativamente na construção da realidade do espaço geográfico e dos fenômenos que observamos. Então, pode passar para o próximo slide, por favor. Então, por exemplo, para você ir seguindo dentro da linha da aprendizagem significativa, essas perguntas elas têm que ser muito bem pensadas, têm que ser muito bem planejadas, para que o professor ele tenha conhecimento sobre o que o aluno ele já sabe sobre aquela temática que vai ser trabalhada. E, através disso, é que o professor vai pegar e vai planejar a sua ação docente. Eu coloquei essas 4 perguntas porque elas são bem interessantes dentro da ótica do conteúdo que vai ser trabalhado, né? Então, é por isso que essas 4 perguntas, aqui elas são importantes. Então, quando a gente, que elas são, né? O que você entende, por exemplo, de recursos naturais? É interessante que o aluno ele tenha um conhecimento sobre isso, se ele saiba esse conhecimento relacionado ao que são fontes energéticas, qual a relação entre esses 2 fatores,
E se dentro, né, do conhecimento que ele já conseguiu adquirir, ele observar se ele observa alguma relação entre fontes de energia e impactos ambientais. Lembrando que essa atividade, esse conteúdo, está sendo pensado para um aluno de 9º ano. Então, provavelmente, dentro do processo formativo dele, ele já teve contato com algumas dessas coisas. Alguns dos professores, pode ser em geografia, mas também, por exemplo, pode ter sido ciências, já deve ter falado sobre isso, né? Falar sobre o que são recursos naturais, o que são fontes de energia, mas mesmo com isso, é interessante que o professor observe esse conhecimento prévio que o aluno possui, até para ele poder pegar e analisar e ter uma melhor noção de onde é que ele pode partir, né? De onde é que ele pode começar a sua prática educativa. Então, outro ponto que é importante e que o professor deve tomar nota é que a sua metodologia, ela também tenha, como é que eu posso falar, ela deve mostrar para os educandos a trajetória e transformações do fenômeno estudado ao longo do tempo. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, por exemplo, se a gente está falando das consequências do uso de fontes energéticas, é bem interessante que o aluno ele tenha uma relação, ele consiga situar isso no tempo e no espaço sobre os vários eventos que foram e são de extrema importância para a gente entender a realidade hoje dentro do espaço geográfico. No caso específico desse conteúdo, o aluno deve entender que ao longo da história da humanidade existiram eventos que modificaram substancialmente a natureza, os ambientes e a qualidade de vida dos diversos espaços geográficos e também das pessoas que residem nesse espaço geográfico. E que eventos são esses? Como eu coloquei aqui, nesse slide, eu resolvi colocar alguns desses eventos com base tanto na bibliografia disponível, né, e também nas obras que trabalham essa temática. Porque se você for analisar como que esse assunto está trabalhado dentro dos livros didáticos e também como ele é colocado dentro de obras como, por exemplo, de autores como Santos, Guerra, entre outros, eles sempre vão elencar esses 4 momentos que são bem interessantes para a gente entender. E, como eu coloquei anteriormente, é de extrema importância que o aluno ele tenha e saiba dessa sequência cronológica desses eventos, para ele até notar as transformações e modificações que ocorrem dentro do espaço geográfico. Então, o primeiro evento, que ele é muito importante, é antes da primeira Revolução Industrial. Então, assim, até a primeira Revolução Industrial, nós tínhamos uma relação da sociedade com a natureza que era completamente diferente da relação que começou a se estabelecer após a primeira Revolução Industrial. Então, isso é uma coisa que a gente pode notar de uma maneira muito fácil nos livros didáticos, eles apresentam isso, e também boa parte das obras, né, de artigos, de pesquisas científicas que vão falar sobre dentro dessa temática. Então, por isso que o aluno tem que entender sobre isso. Quando a gente tem a primeira Revolução Industrial, essa relação já modifica substancialmente. Da passagem da primeira Revolução Industrial até o desenvolvimento, né, quando a gente está aí do século XIX e XX, a gente já tem uma modificação substancial também dentro dessa ótica. Porque dentro do século, aí, quando a gente está no século XIX e século XX, a gente tem o desenvolvimento de boa parte, por exemplo, das tecnologias que a gente tem hoje. E isso veio para modificar completamente a relação e o modo como o ser humano ele enxergava, ele via e ele se relacionava com o meio que estava ao seu redor, no caso com a natureza. E isso acabou modificando substancialmente também até a questão da qualidade de vida da população e os impactos que as suas ações elas acabavam ocasionando no meio ambiente. E se a gente relacionar, por exemplo, os impactos que são causados dentro do meio ambiente com
por exemplo, no século XIX e no século XX, aos que estavam sendo ocasionados, por exemplo, no século XIV, no século XIII, a gente vê que tem uma modificação muito gradual. A gente consegue, hoje, atualmente, modificar o espaço geográfico muito mais rápido, num ritmo muito mais acelerado do que, por exemplo, as populações humanas que a gente tinha no século XIII e no século XIV. Então, isso é um ponto que ele é interessante para a gente também situar e o aluno entender isso. E dentro do século XXI, quando a gente passa por esse processo, a gente começa a observar também que, propriamente, que se começa a desenvolver alguns mecanismos, sejam de ordem jurídica, sejam de ordem econômica, sejam de ordem social ou cultural, que vão começar a pensar nas nossas ações como indivíduo, como sociedade, para tentar conter um pouco a proliferação disso, né? Uma relação que ela seja um pouco mais harmônica com o meio ambiente. Isso é que a gente tem alguns órgãos que foram criados em instituições como o ONU e tudo mais, e que elas começaram a abranger, né, e se proliferar, se a gente for analisar dentro de constituições, né, de diversos países, dentro de estatutos, dentro de leis. Então, isso é uma coisa bastante recente, aqui, se a gente for analisar já do século XXI. Então, é importante que o aluno ele entenda essa modificação e essa sequência cronológica que são desses eventos. Pode passar para o próximo slide. Pedro, Oi? é porque os slides estão cortando. Aí, Eduarda, dá para apresentar assim? Consegui arrumar para você. Oi? A gente pode trocar, Eduardo? Eu continuo apresentando? Ah, você conseguiu, pronto. Tá bom, pode continuar, Pedro. É porque estava cortando o slide, mas aí a Eduarda conseguiu ajeitar. Tudo bem, pode continuar. Então, assim, dentro da metodologia, pode passar para o próximo slide. Então, o aluno entendendo essa ordem cronológica, que eu falei, né? O próximo etapa que o professor deve fazer dentro da construção da sua atividade é que, dentro da metodologia educativa, o professor também deve mostrar que os fatos e fenômenos na atualidade, eles estão conectados. E eles também se relacionam dentro de diferentes óticas e abordagens. Tais como, por exemplo, o ambiental, né? A gente for analisar. Até porque as consequências do uso de novas fontes energéticas são notadas principalmente nessa esfera. No caso, por exemplo, dos desastres ambientais e das mudanças climáticas, que, querendo ou não, eles sofrem uma forte influência dentro dessa ótica, né? Então, é muito importante que o aluno ele tenha noção sobre isso. Mas não é simplesmente só dentro da esfera ambiental. Se a gente for analisar, por exemplo, a esfera social, também tem uma grande influência, por conta que a poluição também ela afeta a qualidade de vida da população e de outros seres vivos, como é o caso, por exemplo, de algumas cidades que têm uma baixa qualidade do ar. Como, por exemplo, tem uma cidade que, principalmente na China, que a qualidade lá do ar ela é horrível. Tem muitas pessoas que, por exemplo, elas desenvolvem doenças pulmonares, algumas desenvolvem câncer, justamente por conta da baixa qualidade do ar. Mas isso também não é um fenômeno que é situado, por exemplo, só nos países, por exemplo, na China. A gente tem alguns casos em países na Europa, a gente tem alguns casos no próprio Estados Unidos, já ocorreu aqui alguns casos também da qualidade do ar ela ficar baixíssima, e aqui algumas cidades brasileiras. Então, ele sabendo, né, fazer essa relação, ele aprende que, fazendo essa conexão, né, que o mesmo evento, por exemplo, que está ocorrendo aqui, por exemplo, dentro de uma esfera local, ela pode acabar ocorrendo também numa esfera um pouco maior. E que eles, de certa forma, eles vão ter em si uma espécie de uma relação. E a gente também, além do aspecto ambiental, se a gente for analisar o aspecto social, também tem o econômico. O econômico, por conta que as pessoas que são mais afetadas e sofrem mais com as consequências são as de menor poder aquisitivo.
Se a gente for analisar, por exemplo, no caso desses deslizamentos e enchentes que ocorrem, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê que as pessoas que são mais afetadas, né, que sofrem mais com isso, são as pessoas, vamos citar assim o termo, que são pobres, né? Então, um poder aquisitivo muito pequeno. Inclusive, tem até um termo que é utilizado, que agora eu esqueci o nome, se eu não me engano, acho que é racismo ambiental, alguma coisa assim. Eu já vi isso em alguns livros do Guerra, ele falando, se eu não me engano, acho que foi do Guerra, ele falando um pouco sobre isso. Então, às vezes, se a gente for analisar quem é que mais sofre com as consequências, né, da proliferação e desse uso, às vezes, de fontes energéticas, a gente vai começar a observar, né, que são principalmente, dentro dessa esfera, são as pessoas de menor poder aquisitivo, que sofrem com deslizamentos, enchentes, enfim, com outros eventos climáticos. Então, com isso, o aluno ele pode observar que o processo, se a gente for fazer uma comparação, né, o processo de globalização ele também acaba alcançando essa esfera. Porque se a gente for analisar, ou seja, as ações danosas impactantes que elas são proporcionadas ao meio ambiente, elas não se fixam especificamente, né, unicamente, no espaço de onde elas são produzidas. Elas podem se difundir, elas podem se espalhar em escalas regionais, em escalas continentais e até em escalas globais. Justamente porque, por conta dessas características. Então, um exemplo disso é, por exemplo, os poluentes produzidos por países desenvolvidos, por conta da circulação atmosférica, eles são causados para outras regiões. Se a gente for analisar, por exemplo, a poluição de um rio, às vezes os poluentes de um rio são jogados em uma determinada faixa, né, onde esse rio ele passa, só que eles são carregados e eles acabam se depositando em uma área, uma região que são bem distante. Então, em fato, que está ocorrendo em uma região que pode ser considerada uma região que é completamente diferente, acaba causando impactos em outra. Então, é por isso que é importante, dentro da construção da metodologia de ensino, que o professor também aborde essa linha de raciocínio, mostre as conexões e abordagens que tem entre esses fenômenos geográficos que podem estar ocorrendo. Então, o aluno, o que o professor visa proporcionar com isso? É que isso desempenhe no aluno, né, que ele tenha a percepção que, através das suas ações e das suas atitudes e da sua comunidade, eles podem contribuir tanto para o agravamento ou contenção, por exemplo, de uma problemática ambiental. Então, é uma parte que é bem interessante dentro da construção do pensar, né, dentro da metodologia educativa que o professor tem que analisar, então, essas várias variáveis. Pode passar, por favor. Então, para a atividade, né, que poderia ser feita junto com os alunos, ou para o professor realizar em sala de aula, o professor ele pode solicitar que os alunos eles se dividam em pequenos grupos e cada grupo ele acaba construindo uma espécie de um caça-palavras que contenha os principais tópicos abordados em sala de aula sobre a temática. Após isso, os alunos eles podem trocar os respectivos caça-palavras, resolverem, né? E no final eles podem montar um maior que pode ser exposto, por exemplo, no mural da escola para os demais alunos. Eu estou falando aqui de caça-palavras, mas se a gente for aplicar no contexto mais geral, pode ser, por exemplo, a questão de palavras cruzadas, que elas acabam ocorrendo. Então, com a execução dessa atividade, o professor ele vai trabalhar tanto aquela tipologia de conteúdos que provavelmente todo mundo já estudou, já viu, né, que divide os conteúdos em conceituais, procedimentais, tem os factuais também, né, e os atitudinais. E o professor, ao longo da elaboração dessa atividade, o professor pode também verificar se, por exemplo, os conteúdos que foram, né, lecionados,
se os alunos eles conseguiram aprender, se eles conseguiram entender. E essa atividade eu já fiz ela em sala de aula e foi bem interessante, porque eu notei uma coisa, talvez a professora Josélia, como ela tem um tempo de sala de aula, ela pode até falar melhor do que eu, que é que todos os conteúdos que eles são trabalhados e que você, às vezes, ou construção de atividades, e que você pede para o aluno ele construir aquela atividade junto com você, você observa que tem um nível maior de aprofundamento. Alguns alunos eles conseguem aprender mais, porque às vezes na construção eles trazem algumas perguntas que às vezes deixaram batido durante a exposição dialogada. Então, essa atividade, por mais que ela seja uma atividade simples, ela é muito rica do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista educativo. Porque quando um grupo ele constrói algum caça-palavras, com algumas palavras, quando ele constrói, né, faz a relação das palavras, e depois você tem essa troca, e às vezes quando você tem a montagem final, você pode ver a linha de raciocínio de cada um que fez com que eles escolhessem aquela palavra para ser escolhida, para ser pensada, para ser colocada ali dentro das palavras cruzadas, dentro do caça-palavras. Então, basicamente isso. Então, se o professor ele for trabalhar de conteúdo dentro à luz, né, da teoria da aprendizagem significativa, é interessante que ele siga esses passos que nem eu fui colocando aqui no slide, né? Primeiramente, ele observe, apresente a temática que vai ser trabalhada, observe a questão dos conhecimentos prévios dos alunos que eles têm sobre aquela temática, crie uma ordem cronológica sobre os eventos que estão relacionados com aquela temática, apresente a questão das conexões e abordagens que tem dentro disso ali, para o aluno entender a diversidade geográfica que aquele fenômeno ele pode atingir, e o último, coloque, né, uma atividade que ela seja interessante e congregue tudo aquilo que foi passado e discutido dentro da sala de aula. Então, é isso. Obrigado pela atenção.